Agora a nossa aula de como prevenir as intercorrências. Na minha opinião, essa é uma das aulas principais e mais importantes que você não pode pular de jeito nenhum, gente. Por quê? Porque intercorrências elas podem acontecer durante o processo de cicatrização da micropigmentação labial. Todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Grip. Não deixa de compartilhar e boas aulas para você. Por quê? Porque você não usou a biossegurança da forma correta ou porque a cliente não fez tudo o que você pediu para ela fazer na casa. Também, gente, as intercorrências podem acontecer por fatores do próprio cliente, às vezes a imunidade dele está baixa, então você pode evitar em alguns casos. Então eu vou mostrar para vocês todas as intercorrências que podem acontecer. Mas antes disso, antes da gente começar realmente a falar das intercorrências, não tem como falar sobre esse assunto sem falar sobre biossegurança, gente. A biossegurança, se bem aplicada, ela pode eliminar muitos casos da intercorrência, certo? Além de que, para você se tornar um profissional realmente, em que a sua cliente chega na sua sala, chega no seu estúdio e ela se sente realmente segura para fazer o procedimento com você, é quando ela percebe que você é uma profissional completa, com uma postura de profissional, com o seu ambiente limpo, seu ambiente de trabalho sempre muito bem cuidado, tá? Vou falar para você sobre profissional, o que você tem que ter, né? Quando a sua cliente chegar até você. Você tem que se portar, você tem que estar mostrando para ela a segurança. Então, primeiro, se você trabalha na tua casa ou se você tem um estúdio, seja o que for, às vezes as pessoas já começam, né, tendo um estúdio na própria casa. Tenta trabalhar, se arrumar para a sua cliente, tá? Tenta estar pronta para quando ela chegar. Então, o que você precisa? Você precisa colocar uma roupa para trabalho. Evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é para vocês. Um evento para todos. Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Eu tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. Para atender a sua cliente, não vai colocar um shorts, um chinelo havaiana, a camiseta do marido para atender a sua cliente. Isso não vai conectar ela a você e não vai passar profissionalismo e também não é bioseguro. Você precisa estar com a biossegurança o quê? Com um jaleco para você fazer o atendimento da sua cliente. Antes da sua cliente chegar, prepare toda a sala, deixa toda limpinha, cheirosinha, bem higienizada. No caso da maca, passa o plástico filme na cabeça ali da cliente, aonde a cliente vai colocar a mão. Se for o caso, use até aquele lençol descartável de maca, não tem problema, cada cliente você troca. Tudo isso passa segurança para sua cliente. Além do que, a sua bancada de atendimento tem que estar com tudo encapado, tudo, gente, plástico filme em tudo que vocês forem tocar, na máquina, na caneta do dermógrafo, nos produtos, em tudo, na caneta que você vai desenhar, tudo tem que estar encapado com plástico filme. Só assim você vai estar com um ambiente totalmente seguro para sua cliente. Outra coisa que tem a ver com a biossegurança, tá? Agulhas, gente, não são reutilizadas, elas são descartáveis, certo? Então, as nossas agulhas são descartáveis até mesmo naquela cliente. Ah, eu vou guardar a agulha para quando a minha cliente vir daqui 30 dias. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? A agulha é descartável. Assim que a sua cliente sai, você já descarta essa agulha da maneira correta, que são naquelas caixinhas, né, para descarte de pérfuros cortantes, certo? Então, uma dica que eu dou para vocês, não economizem nos materiais descartáveis. Tenha tudo à mão. Isso vai evitar muito das intercorrências. Inclusive, no próximo módulo, nós vamos falar tudo sobre os materiais que vocês vão precisar para fazer a micropigmentação labial.
certo? Vamos começar aqui agora sim no nosso assunto intercorrência. Eu comecei, claro, da biossegurança para explicar que com a biossegurança vocês conseguem evitar muito do que vocês vão ver aqui, certo? Vamos para o nosso próximo lábio. Esse lábio, ele não tem muito a ver com biossegurança, tem mais a ver com os cuidados da cliente antes do procedimento, certo? O que eu preciso fazer, Andréia? Qual a intercorrência que eu posso causar se eu fazer um lábio extremamente ressecado desta maneira? A gente pode machucar muito o lábio e aí sim a gente pode causar uma inflamação muito grande, tá? Às vezes a cliente tem até que tomar remédio em alguns tipos de inflamação para se curar. Então, evitem, gente, um lábio como esse daqui. Olha só, gente. Olha como esse lábio, ele tá extremamente ressecado nessa região, ó. Tem até cascas, tá? Tem alguns tipos de ressecamento que a gente até consegue, com um kit de hidratação, a gente já consegue fazer imediato. Mas um caso como esse é impossível, esse lábio já está machucado. E se você fizer uma micropigmentação labial aqui, gente, vocês vão machucar ainda mais esse lábio. Então, não fazer, em hipótese alguma, um lábio como esse aqui, extremamente ressecado. Cuida bastante. Se a cliente vai até você e quer fazer o lábio, mas está ressecado, você fala assim, olha, você vai ter que cuidar aí uma semana, mais ou menos, fazendo uma leve esfoliação em casa, usando um hidratante. Pode ser o Bepantol Derma, por exemplo. Ela pode toda noite dormir com o Bepantol Derma no lábio, que em uma semana ele vai estar preparado para você fazer a micropigmentação labial, certo? Eu vou salvar aqui para vocês também, lembrando que todas essas imagens que nós já falamos aqui, vai estar sempre disponível abaixo da aula, para vocês poderem baixar e vocês também treinarem, tá bom? Vamos lá. O próximo lábio, olha só, gente, olha isso aqui. Por isso que a gente fala de intercorrências, é um negócio muito complicado, mas que vocês são capazes, tá? Vocês são capazes de evitar. Vocês não precisam passar por tudo isso que eu tô mostrando para vocês. Nós estamos aqui para ensinar vocês como evitar e como que se evita um lábio como esse. Só para vocês entenderem, este lábio aqui cicatrizado é de uma aluna nossa, tá? Esse lábio cicatrizado, ele ficou lindo, maravilhoso, mas ela acabou, a cliente, não fazendo exatamente o que a aluna tinha pedido. A aluna passou todos os cuidados para a cliente, mas a cliente na casa não fez o que a aluna tinha mandado. Isso acontece muito, gente. Às vezes você explica para a cliente, você dá praticamente uma aula para a cliente e mesmo assim elas não fazem o que a gente está pedindo. Como que eu poderia evitar este lábio aqui? No caso, como a cliente poderia evitar? Isso não é uma intercorrência causada pelo profissional e sim pela cliente. Por quê? Gente, isso aqui, ó, quando a gente faz a micropigmentação labial, ó, eu vou falar para vocês. Sai uma aguinha junto com um pouquinho de sangue, tá? Aquela aguinha é uma linfa do nosso organismo que quando a pele ela é machucada, ele solta aquela aguinha, como se fosse... a linfa, ela faz parte do processo de cicatrização do corpo, tá? Então, automaticamente, quando a gente finaliza o lábio, às vezes a cliente vai para casa e aquela linfa, ela continua saindo. Ela continua saindo no lábio da cliente para causar mesmo esta casquinha, né, que o organismo precisa para cicatrizar. E o que acontece? Por que aconteceu isso? Porque ela começou a passar hidratante em cima da linfa, e ela não lavava, continua saindo a linfa, ela reaplica hidratante novamente, e aí forma-se uma casca gigante. Ó, isso aqui é uma casca de linfa. Linfa junto com, ó, mais pomada, tá? Então, aqui nós temos a linfa mais a pomada que formou essa casquinha. Como que eu posso evitar isso, Andréia? Pelo amor de Deus, que negócio feio, eu não quero ter na minha cliente um negócio desse, mesmo porque é feio mesmo, apesar desse lábio ter ficado muito bonito depois, mas é feio. Então, como é que eu posso evitar? Pedindo para a cliente lavar, ó, pedindo para a cliente lavar até 5 vezes ao dia, tá? Então, a cliente precisa lavar muito bem, higienizar muito bem esse lábio,
umas 5 vezes ao dia ou toda vez que ela for aplicar o hidratante labial, um protetor solar labial. Toda vez que ela for cuidar do lábio, ela precisa remover tudo que tem ali e passar um novo, senão vai formando uma casca. E a sorte, gente, que isso aqui foi só uma casca, não foi uma infecção, né? Em alguns casos fica piorado ainda, porque daí causa uma infecção que a gente vai falar mais lá na frente para vocês, certo? Então, linfa jamais. Deixar a cliente sem lavar o lábio 24 horas, 3 dias, 4 dias, jamais, gente. Lava muito bem. O pigmento que está implantado aqui, ó, nessa região, ó, ele não sai porque a cliente está lavando. Se você implantou de verdade, se você aplicou a técnica correta, o pigmento ele não sai porque está lavando, certo? Então, sem medo, pelo amor de Deus. Inclusive, uma das coisas que eu peço às vezes para as minhas clientes fazer é lavar a boca enquanto ela está aqui comigo ainda. Ela lava bem e aí eu consigo tirar foto exatamente somente do que está pigmentado, certo? Eu vou salvar aqui para vocês. E nós vamos ver o nosso próximo caso agora. O que é esse caso aqui, gente, para vocês entenderem? Isso sim é uma infecção, tá? Uma infecção por falta de higiene. Esse tipo de infecção, ele pode ser causado pela profissional na hora do procedimento, não fez toda a biossegurança, reutilizou agulha, materiais que já estavam contaminados na bancada, não trocou tudo que precisava da bancada para atender o próximo cliente, então pegou a bactéria do anterior e passou para o próximo, tá? Então, essa contaminação cruzada que a gente fala. Mas também pode ser, né, criada pelo cliente em casa, pela sua cliente, se ela não higienizar da maneira correta, se ela aplicar pomada em cima de pomada, só que colocar a mão suja em tudo isso, se ela utilizar, por exemplo, um hidratante labial e passar em cima, né, do lábio da cliente ali, com aquele biquinho, né, chanfradinho que tem dos hidratantes, tomem muito cuidado com aquilo, gente. Por quê? Porque se a cliente leva aquilo direto nos lábios, ela pode causar uma infecção, tá? Por quê? Porque tá contaminado. Então, toda vez que eu falo para minha cliente, para ela hidratar os lábios em casa, eu falo para ela utilizar um algodão e não direto o frasquinho na boca para não contaminar e não acontecer isso daqui, certo? Como é que nós podemos evitar isso aqui, Andréia? Eu vou só explicar uma coisa para vocês. Muitas pessoas falam que isso daqui, gente, ó, é inflamação, tá? Ó, algumas pessoas falam que é inflamação, mas não é, tá? Inflamação. Mas não é, ó. Não é inflamação. Qual a diferença de inflamação para infecção? Só para vocês entenderem. Toda vez que a gente faz uma micropigmentação, seja na sobrancelha, seja nos lábios, nos olhos, a gente causa uma inflamação, certo? Toda vez que a minha agulha ela entra em contato com a pele da minha cliente, ali já foi causado um processo inflamatório natural do nosso corpo como forma de proteção. Então, o corpo vem ali em volta daquilo, né, da agulha que entrou a pele e ele causa ali uma inflamação para recuperar aquele tecido. Isso é uma proteção natural do nosso corpo. Então, é errado dizer que isso aqui é uma inflamação, certo? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é uma infecção, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Infecção. Como que eu vou, Andréia, evitar essa infecção? Evitando a infecção é somente pedindo para sua cliente higienizar muito bem esse lábio. Então, lavar, né, 5 vezes ao dia. Não colocar a mão suja, ó. Não colocar a mão suja. Não usar batons. Então, tudo isso que eu tô colocando aqui para vocês, gente,
são coisas que sua cliente pode fazer para evitar. Não usar batons porque ela passou a vida inteira usando aquele batom já está contaminado faz tempo e durante o processo de cicatrização ela vai lá e leva toda a bactéria para dentro da boca dela. Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando, isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não, são conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizados do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Venha comigo para o Go Lips P1000 Compress. Não usar o hidratante daquela maneira que eu falei para vocês, direto na boca, somente com um cotonete. Não ficar tomando em latinha de refrigerante, que às vezes já vem contaminada, a pessoa não lava, vai direto para a boca, não pode. Tentar tomar a maioria dos líquidos nos primeiros dias com canudinho, tá? Tudo isso vai facilitar. E outra coisa, higienizar bem, escovar o dente normal, tá? Pode escovar o dente normal, a pasta não vai clarear, não vai causar nada para a boca da sua cliente, certo? Então, cuidado é tudo que você precisa ter para evitar esse tipo de intercorrências, correto? Então, gente, até agora eu estava falando para vocês o que o cliente precisa fazer em casa para evitar esse tipo de intercorrência. Mas e você, profissional? Como é que você pode evitar? Estando 100% com a sua biossegurança. Coloquem sempre isso na cabeça de vocês. Eu sempre falo, não façam economia burra. Economia burra é aquela economia que vai te trazer, vai te prejudicar no futuro ou prejudicar o seu cliente, a sua saúde. Mesmo porque quando a gente fala também da biossegurança dos procedimentos, a gente não está falando só em proteger a nossa cliente. Nós estamos falando em nos proteger também, proteger a nossa família, então vale muito a pena. Então, se você tiver 100% com a sua biossegurança em dia, você profissional, agora falando do lado profissional, né, vai evitar esse tipo de intercorrências, não levando contaminação cruzada para cliente, focando em tudo. Lembra uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem, colocassem na cabeça de vocês. O dermógrafo de vocês, ele não vai em autoclave, certo? Ele não é esterilizável em autoclave, senão a gente acabaria queimando a máquina, sei lá o que aconteceria. A caneta também não. Então, quando a gente encapa 100% a nossa caneta, a gente está protegendo a nossa máquina. Quando a gente encapa o fio, a gente está protegendo o fio para não ter contaminação. E também a fonte onde a gente vai ficar apertando os botõezinhos, ela também precisa estar protegida. E depois de tudo isso, você tem que descartar tudo. O plástico que foi na caneta, o plástico da fonte, aquele plastiquinho que protege o fio, tudo tem que ser descartável. Assim, você profissional, se acontecer isso aqui, você vai falar assim, ufa, tenho certeza que aqui não foi. Que eu fiz tudo certinho o meu trabalho e que infelizmente, a cliente lá deve ter feito alguma coisa errada. Em alguns casos extremos como esse, o ideal é você mandar o seu cliente ir para um médico para ele tomar um anti-inflamatório, um antialérgico, né? Então, nesses casos extremos, o ideal é o cliente procurar um médico, tá bom? Bom, agora eu vou salvar aqui para ter para vocês, certo? E nós vamos agora para esse tipo de intercorrência. O que causa, Andréia, esse tipo de intercorrência? Olha para vocês, prestem bem atenção. Essa também é um lábio de um grupo de alunos nossos, tá? E o que causou essa intercorrência? A aplicação da técnica tá ok, tá? Tá feito certinho esse lábio, porém
ficaram com manchas roxas. E o que causaram essas manchas roxas no lábio da cliente? Que não dá nem para tirar foto depois, gente. Não dá nem para postar. Porque como é que você pega um lábio desse, posta nas redes sociais, a sua cliente olhando, ela vai falar, meu Deus, mas minha boca vai ficar roxa assim? Deve doer pra caramba, olha o tanto que deve doer, porque até criou hematoma. Então, isso aqui é para assustar a cliente, pelo amor de Deus, não publica não, tá? Mas você, como já é minha aluna, você vai conseguir evitar esse tipo de intercorrência aqui. O que você vai fazer? Gente, essa região aqui, ó, ela tá arroxeada porque foi utilizado neste lábio anestésico com epinefrina, ó, anestésico com epinefrina. Gente, esse tipo de anestésico que tem epinefrina, eu não utilizo nos meus procedimentos de micropigmentação labial. Por quê? Eu estou falando por mim, pode ser que o seu outro professor, se você já fez curso, use epinefrina e tá tudo certo. Eu vejo um monte de eventos que eu vou, o pessoal usando epinefrina lá nas modelos, dá tudo certo, tá? Com eles, já estão acostumados, mas eu prefiro não utilizar. E se você tiver essa opção, não utilize também. Por quê? Algumas pessoas pensam, ah, mas a epinefrina é o melhor anestésico que tem. Gente, a epinefrina não é anestesia, ela é um vasoconstritor e ela faz com que pare a circulação sanguínea daquela região. Então, quando a gente usa epinefrina numa boca ou na sobrancelha, vocês notam que ficam toda esbranquiçada. E o que acontece com nós profissionais? É natural, gente, a gente não é uma máquina. Nós somos profissionais e é natural que algumas vezes a gente acabe errando, tá? Então, se o lábio tá lá todo branquinho, a minha cliente não tá sentindo dor nenhuma, porque a epinefrina ela não é anestésico, mas ela potencializa o efeito dos anestésicos, certo? Então, sim, a maioria dos anestésicos que tem epinefrina, eles são zero dor. Então, o que acontece? Ele zerou a dor da minha cliente, ele está extremamente branquinho. Eu fazendo o meu procedimento, quando eu peso um pouquinho mais a minha mão, eu não sinto tanto isso, porque a minha cliente não dá sinais nenhum também. Então, quando eu termino todo esse trabalho aqui, ó, eu terminei todo esse trabalho lindo que tá aqui, ó, voltou, passou, começou a passar, né, o efeito da epinefrina, volta a circulação, certo? A circulação sanguínea. Voltando a essa circulação sanguínea, o que acontece? Fica arroxeado essas pontas, esses lugares onde provavelmente a cliente, a profissional pesou um pouquinho mais a mão. Então, às vezes estouram vasinhos, também fica inchado assim. Tenho que me preocupar, Andréia? Esta mancha aqui que você está falando, que acontece, esta mancha aqui, quanto tempo depois vai passar? Normalmente, 2 horas depois, certo? Andréia, tem um jeito de eu fazer com que essa mancha ela saia mais rápido? Tem, vocês podem fazer com pressa de gelo, tá? Vocês enrolam o gelo num pano limpo, tem que ser um pano extremamente limpo para não contaminar, tá? E aí você vai, molha ele embaixo da torneira e pede para a cliente ir passando. A cliente pode fazer isso na casa também. Mas, gente, se vocês puderem evitar, evitem. Porque é um negócio que, queira ou não, assusta um pouco a cliente, né? A cliente olha a boca toda roxa, não é legal para postar, demora um tempão para baixar, né? Às vezes, a cliente vai ficar mais meia hora ali com o gelo para conseguir diminuir um pouco essa mancha para você conseguir fazer foto. Então, não vale a pena, tá, gente? Essa é uma intercorrência por conta do anestésico, certo? E pode ser evitada usando anestésico sem epinefrina, que eu sempre falo para todo mundo, vamos sem epinefrina. Ah, Andréa, só uma dica, quero usar o anestésico com epinefrina porque eu gosto, não sei o quê. Dilui com o deslizante, tá, gente? Aí diminui essa força da epinefrina no lábio e não reaplicar jamais, certo? Não fica reaplicando epinefrina, que vocês vão evitar esse tipo de intercorrências. Salvando aqui. Agora, nós vamos para o nosso próximo perfil de lábios.
O que são essas manchas, Andréia? Ó, lábios escuros, gente, por isso que eu falei para vocês, tá? Vocês têm que ir com calma, vocês têm que ir estudando, vocês vão fazendo a especialização de vocês no futuro. Por enquanto, eu quero que vocês sejam top das galáxias, mas eu não poderia, como professora, deixar de apresentar isso aqui para vocês. Isso aqui já aconteceu comigo também, tá? Já aconteceu muito comigo. No passado aconteceu por quê? Porque eu pegava um lábio extremamente escuro e eu queria clarear numa única sessão. Então, eu ia com a mão lá com tudo, tentando clarear, e durante o processo de cicatrização aconteciam essas manchas rosas bem clarinhas, tá? Vou te dizer que um lábio cicatrizado desse aqui não fica bonito depois, no futuro? Não tem resultados? Tem, gente. Mas pode acontecer do seu cliente ficar 60, 90 dias. Já chegou, assim, de eu ver, assim, na internet comigo não, mas já aconteceu de eu ver na internet pessoas que ficaram 120 dias com o lábio manchado para depois a cor começar a ficar uniforme novamente. Então, tomem muito cuidado. Um lábio negro, um lábio escuro como esse, a gente não clareia numa única sessão. Já aconteceu, Andréia, com você, de você conseguir clarear um lábio como este aqui numa única sessão? Já! Mas não são todos os casos, tá? Então, para vocês não se frustrarem, vão com calma, não é o momento ainda, certo? Então, eu só quis trazer esse tipo de lábios para vocês entenderem como funciona, e vocês já devem ter visto muitas fotos desse jeito na internet, né? Por isso que as pessoas têm, assim, um pavor, às vezes, de fazer micropigmentação labial em lábios escuros, por causa dessas coisas que a gente vê na internet. Porém, gente, quando vocês aprendem da maneira correta, um passo a passo perfeito, vocês entendem isso que eu tô falando para vocês, que não é uma sessão que vai clarear, que é um tratamento, vocês têm um resultado muito mais satisfatório, certo? Eu vou salvar aqui para vocês entenderem, eu vou escrever, né? Aqui, ó. As manchas são por peso de mão exagerado, e tentar clarear tudo numa única sessão. Clarear em uma única sessão, certo? Então, eu vou salvar aqui para vocês, terem para vocês aí. Ó, salvando. Agora, gente, a gente vai falar de um caso que é bem importante e é uma das coisas, assim, das intercorrências que mais acontecem na micropigmentação labial. A gente costuma dizer, eu sempre falo assim para as minhas alunas, né? Gente, se vocês não forem fazer micropigmentação labial em quem tem herpes, vocês praticamente não vão fazer em ninguém, tá? Porque mais de 95% da população tem herpes hoje em dia. Algumas pessoas nunca saíram as feridas, tá? Nunca manifestou as feridinhas aqui da herpes, igual vocês estão vendo aqui na tela, certo? Algumas pessoas nunca tiveram, então, automaticamente, o que elas vão falar para vocês, até mesmo na ficha de anamnese? Ela vai assinalar que ela não tem herpes, tá? Porque às vezes nem a pessoa sabe que tem, tá? Em algum momento, por exemplo, ela contraiu o vírus, que é um vírus muito fácil de ser contraído, porque se ela tomar no copo de alguém que tenha herpes, ela vai pegar herpes. Se ela comer com uma colher, o garfo de alguém vai, beijando, pega herpes. Então, tudo isso vai fazer com que a cliente ela contraia o vírus da herpes. Então, por isso que a maioria da população hoje em dia já tem e algumas não sabem. Quem falar para você assim, olha, eu tenho herpes e toda vez, qualquer coisinha sai herpes em mim. Qualquer coisinha manifesta, as bolinhas já saem. As bolinhas, né, que tem pus. Normalmente ela tem pus dentro e tem um pouquinho de linfa, de água dentro, certo? Então, isso já é a herpes. Quando acontece, gente, a gente faz a micropigmentação labial e normalmente no quarto dia ali já começa a coçar e começa a sair a bolinha. Isso interfere no resultado final do seu trabalho? Se a sua cliente, ela cuidar sem ficar tirando casquinha, não interfere em nada do resultado do seu trabalho. Ele só vai interferir se a sua cliente ficar lá cutucando o tempo inteiro e não cuidar. Tá, Andréia?
mas esta aula é como prevenir as intercorrências. Então, como que eu faço para não ter a herpes durante o processo de cicatrização? Gente, infelizmente eu tenho uma má notícia para vocês. Por mais que a gente minimize esses casos, que a gente consiga em alguns casos não manifestar a herpes durante o processo de cicatrização, infelizmente, em alguns casos ainda acontece, mesmo a cliente tomando antiviral, mesmo a cliente tomando todos os cuidados, ainda assim pode manifestar a herpes. Para minimizar, para em vez de 50, 60 clientes que eu vou ter manifestar a herpes durante o processo de cicatrização, o que eu posso fazer para diminuir esses casos? Eu posso pedir para minha cliente ir até uma farmácia e tomar um antiviral, tá? Ela vai pedir lá para o farmacêutico um antiviral, porque ela vai fazer um procedimento que é invasivo e que ela já tem herpes e que ela quer prevenir, que ela não quer ter essa manifestação durante o processo de cicatrização. Automaticamente, gente, o farmacêutico já vai receitar para ela, já vai falar quantas vezes por dia ela tem que tomar, certinho, quantas vezes antes, quantas vezes depois. Mas eu, Andréia, vou falar para vocês como que eu faço nos meus procedimentos, tá? Então, o que eu falo? Eu falo para minha cliente tomar 3 dias no mínimo antes, certo? E até 7 dias depois. Então, dá um período aí de uns 10 dias tomando o antiviral, certo? Outra coisa, a gente não pode receitar para cliente, tá? Pegar um papelzinho e escrever lá, tomar aciclovir tantas vezes por dia, porque às vezes a gente pode ter problemas, a gente não pode receitar nada. Então, tá com medo, tá com dúvida, não sei se eu faço, se eu não faço? Manda na farmácia que é muito mais fácil. Ah, Andréia, e se a minha cliente falar que ela não tem herpes, que ela nunca manifestou herpes na vida dela? O que eu faço? Mesmo assim, eu peço para ela tomar o antiviral? Sim, gente, em casos de quem tem herpes, eu peço para tomar o antiviral. E em quem fala que não tem a herpes, eu também peço para tomar o antiviral para prevenir. Lembra que eu falei que muitas pessoas nunca manifestaram, mas tem? Então, previne também esse tipo. Ah, Andréia, mesmo ela fazendo tudo, saiu a herpes durante o processo de cicatrização. O que eu faço? Bom, aí ela pode usar a pomadinha de aciclovir, que ajuda também, tá? Higienizar muito bem esse lábio, muito bem mesmo, não colocar a mão suja de jeito nenhum, não tirar a casquinha e cuidar. Se ela cuidar direitinho, gente, de 5 a 7 dias mais ou menos, ela já vai ter uma herpes cicatrizada, certo? Então é só cuidar. Saiu, cuidou e dá tudo certo, não tem problema nenhum. E não precisa se frustrar, tá, gente? Vocês podem avisar a cliente de vocês antes, olha, durante o processo de cicatrização pode acontecer de sair a herpes. Você vai tomar o antiviral para prevenir, mas mesmo você prevenindo, dependendo da sua imunidade, né? Pode acontecer mesmo assim de sair, tá bom? Então, você avisando a sua cliente antes, você não corre o risco da cliente ficar ligando a cada 2, 3 dias, falando que a boca dela tá com ferida, que foi por conta da micropigmentação, que antes ela não tinha herpes, mas depois que ela fez a micropigmentação saiu herpes nela. Não é assim que acontece, tá? Então, vocês explicam antes para a cliente, ó, não é a micropigmentação, ela não causa herpes. Ela faz por causa daquele movimento que a gente faz da agulha, né? A gente introduz a agulha na pele, automaticamente faz com que manifeste um processo inflamatório ali e possa causar a herpes. Não quer dizer que a micropigmentação labial que fez a herpes sair, certo? Então, avisa muito bem isso para sua cliente antes, que você não vai ter problema nenhum de cliente te enchendo o saco depois, tá bom? Bom, então agora eu vou salvar aqui para vocês, tá? Para deixar disponível aí nos seus materiais. E agora chegou aquele nosso momento, né? O momento de estudo, de fazer o resumo da aula, de entender cada intercorrência, como pode ser evitada. Isso é bem legal que você pegue o seu caderno de exercício e anote, grife, né? Para vocês não esquecerem, pelo amor de Deus, porque isso tudo que eu falei para vocês podem ser evitados com cuidados, né? Cuidados que vão diminuir muito a dor de cabeça de vocês no futuro e aquela frustração, nossa, minha primeira cliente já deu uma infecção, nossa, meu primeiro cliente já saiu herpes, um monte de herpes e eu não sabia como cuidar. Então, se vocês não pularem etapas, assistirem bem essa aula, prestarem atenção,
vocês não vão ter esse tipo de problema. Não deixa para assistir essa aula depois que já aconteceu a intercorrência da sua cliente, né? Então, se você pode evitar, por que querer depois só curar, certo? Aqui, gente, ó, faça o resumo à mão desta aula, responda todas essas perguntas abaixo, referente à nossa aula também. E agora, nós vamos para o nosso próximo módulo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa da teoria da micropigmentação labial, volta, assiste de novo, anota novamente, vê se é aquilo mesmo que você entendeu. Assista quantas vezes for necessário. Por quê? O legal do curso online é isso, gente. Fiquei com dúvida, posso voltar à aula e ir lá assistir novamente. Por quê? Se você já vai para a próxima etapa sem entender 100% do que a gente está falando aqui, você pode ficar perdida lá no futuro. Então, treine bastante, estude bastante e daí sim nós vamos para o nosso próximo módulo juntos, tá bom? Então agora nós vamos para o nosso próximo módulo, que é materiais, onde eu vou explicar para vocês tudo que a gente utiliza para fazer a micropigmentação labial e tudo que é necessário você ter para ter um procedimento de excelência. Vamos lá?